Primeiro tema de discussão, então, porque a gente vai ter na parte da tarde, né, os grupos de trabalho, onde a gente vai estar discutindo tanto esses temas aí que foram levantados pela Helena, quanto as discussões que a gente vai fazer aqui também. Vou pedir silêncio, gente, por favor. Então, o primeiro tema nosso, gente, vai ser combate às opressões, assédio, machismo, racismo, homofobia e outras formas, tá? A nossa palestrante é a Ludmila Nogueira Murta. Vou falar um pouquinho, viu, Ludmila? Você pode, por favor, sentar com a gente aqui? Vou só fazer uma apresentaçãozinha curtinha de você. Ela é professora, então, do Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Sabará, tem ampla atuação na área de Direito e Direitos Humanos, é doutora e mestre em Direitos Humanos pela USP, possui especialização e graduação em Direito pela Faculdade Milton Campos, e no IFMG leciona em cursos técnicos e superiores e já ocupou cargos como coordenadora de curso, coordenadora de extensão e diretora de ensino, pesquisa e extensão, desenvolve projetos de pesquisa e extensão com foco em direitos humanos, além de integrar o grupo de pesquisa de direitos humanos, democracia e memória, na USP, e o coletivo Basta, Núcleo de Enfrentamento à Violência de Gênero do IFMG. Sua trajetória é marcada pelo compromisso com a educação, a cidadania e o enfrentamento das diversas formas de violência. Então, agradecer, viu, Ludmila, logo de início. Pode ficar à vontade para iniciar, tá bom? Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. É um prazer imenso ter a oportunidade de conversar sobre temas que, para mim, são tão caros, tão importantes e urgentes da gente debater nos mais diferentes espaços, com as mais diferentes representatividades e, principalmente, num espaço em que a gente vai depois, né, verificar a produção coletiva, representativa, que eu acho que, nesse momento, é fundamental para que a gente consiga transformações necessárias nas nossas instituições. Bom, eu sou uma mulher branca, de cabelos escuros, na altura dos ombros, tenho olhos claros, estou trajando uma blusa de fundo preto e detalhes em branco, laranja e verde. Eu falo enquanto mulher cisgênera, mas militante de direitos humanos e com toda a minha trajetória profissional e acadêmica voltada para direitos humanos. Eu, atualmente, na minha instituição, no IFMG, eu tenho duas frentes de trabalho importantes. Uma é o coletivo Basta, que é o Núcleo de Enfrentamento à Violência de Gênero, Assédio Sexual e Assédio Moral no IFMG, e também o grupo de trabalho que está fazendo a revisão do nosso regulamento de direitos e deveres discentes, né? Que tudo isso dialoga com os direitos humanos, trazendo para a nossa instituição, colocando o que a gente gostaria que essa instituição nossa fizesse, não fizesse, atuasse e prevenisse também. Quando a gente pensa, agradeço, antes de eu começar a falar, agradeço pelo convite, é uma oportunidade incrível. Eu espero trazer alguns subsídios, alguns pontos de reflexão que possam ser aí aproveitados pelos grupos de trabalho na tarde. Desde já me coloco à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer esclarecimento, qualquer apoio, a qualquer momento. Ao final da apresentação, meus contatos estarão disponíveis. E o diálogo está sempre aberto e o trabalho ele é sempre coletivo. Então, vocês podem contar comigo, independente de onde vocês estiverem ou quando vocês precisarem. Tá? Quando a gente está falando, né, de um espaço aqui de representação sindical, óbvio que a gente está falando de direitos, de justiça social, de valorização do trabalho, mas todos esses temas eles estão ligados a pessoas. E as pessoas elas estão, nos dias a dias, vivendo dentro de estruturas, vivenciando situações que muitas vezes são desiguais e excludentes. Então, quando a gente vem falar de opressão, quando a gente coloca um tema desse para a conversa, a gente às vezes vai receber uma crítica de que a gente está tentando desviar o foco, que a gente deveria estar tratando de outras situações estruturais, de carreira, como se opressão não atravessasse isso, mas muito pelo contrário. Quando a gente está falando de opressão, a gente está falando de algo que atravessa as relações, que atravessam as atuações, que atravessam o nosso cotidiano, que atravessam as nossas instituições e, principalmente, que limita o potencial de cada uma e cada um dentro
da sua própria luta e dentro da luta coletiva. Então, por isso, esse espaço que vocês pensaram para discutir esse tema é um espaço extremamente importante para que cada uma e cada um que está aqui hoje tenha a possibilidade de enxergar um futuro melhor, de atuação individual, coletiva, em estruturas que possam ser mais acolhedoras, mais humanizadas, menos violentas e mais realmente efetivadoras de direitos para todas as pessoas. Tá. Bom, por que a gente precisa, então, falar de opressões? Primeiro que as opressões elas estão aí na nossa realidade, na realidade do país, e as opressões elas vêm na história da construção, não só da história da humanidade, toda a evolução humanitária ela passa pelo processo das opressões, as lutas por direitos, das lutas por reconhecimento, mas a realidade brasileira ela tem essas desigualdades históricas e são desigualdades que não se manifestam apenas nas estatísticas, não. Quando a gente está falando das desigualdades, e da forma como as opressões foram moldando a nossa realidade, a nossa cultura, a nossa forma de convivência, a gente não está falando de números, mas também a gente está falando das piadas, dos comentários depreciativos, dos contatos físicos inapropriados e indesejados, no direcionamento de oportunidades, na falta do direcionamento de oportunidades, na falta de voz, no silenciamento. Então, as opressões elas estão aí atravessando não só a nossa construção histórica, mas o nosso cotidiano, a nossa vida diária. Nos ambientes em que a gente se encontra, na rotina do nosso trabalho, essas opressões elas vão se manifestando muitas vezes de forma escancarada, mas também muitas vezes de forma sutil. E justamente quando a gente vai verificando processos como distribuição de tarefas de maneira desigual ou privilegiada, no reforço de representatividades ou na ausência de determinadas representatividades, na falta de acessibilidade de uma forma geral, ou no silenciamento de certos corpos, de certas vozes, a gente vai percebendo essas opressões, muitas vezes sutis, e o problema é que, como isso vem tão intrinsecamente amarrado com o nosso processo de construção social e cultural, muitas das vezes isso é normalizado. Isso acontece com tanta e tanta frequência que uma piada ou um comentário é simplesmente uma brincadeira. E está tudo certo, vida que segue. Enquanto a gente age dessa forma, a gente não consegue, de fato, enxergar isso como uma opressão, como algo que tem que ser combatido e que não pode ser tolerado. Quando a gente está falando de uma atuação sindical, de uma organização coletiva, esse é um espaço privilegiado para a gente começar a dar luz para essas questões e começar a colocá-las de um ponto de vista da inaceitabilidade, de algo que não pode ser tolerado, de que não é normal, que não pode fazer parte do cotidiano. Se fez parte da nossa história, não significa que tem que permanecer dessa forma. O espaço coletivo, construção sindical, de cobranças, de atuação, é que vai dar o melhor cenário para a gente começar a transformar isso de fato. Estou falando aqui o tempo inteiro de opressão, 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 mas como é que a gente pode definir isso um pouco mais, dar um corpo melhor para isso? A melhor forma da gente nomear uma opressão, que são opressões, no plural, é chamar de um sistema de dominação. Tá? É um sistema de dominação que vai sendo construído socialmente,
que é mantido por estruturas políticas, por estruturas econômicas, por estruturas culturais, e isso gera uma forma de organização social e profissional que é desigual. Então, a forma como como nós nos organizamos no nosso espaço de trabalho, no nosso espaço cotidiano, no nosso espaço familiar, é diretamente atravessado por isso, muitas vezes de forma inconsciente. E o nosso papel é tornar isso algo claro, conhecido, para que a gente tenha a oportunidade de refletir e mudar. A gente, às vezes, tem uma tendência de achar que a opressão vem de uma atuação individual. A gente atribui a opressão a um sujeito. A gente tem o costume de nomear isso como um preconceito individual, mas, na verdade, a gente tem que encarar isso, sim, como uma postura de um indivíduo, mas principalmente como algo que ele é estrutural. É lógico que não tem nada de ok ter ali um comentário machista, uma conduta racista, uma política discriminatória. Não tem nada de ok numa conduta de um indivíduo dessa linha. Está errado. Porém, quando a gente está pensando nessa opressão como uma estrutura de dominação, a gente está falando de algo muito maior, porque é algo que se repete, que se estrutura, que se naturaliza e ganha quase que um status de norma, quando às vezes pode até ganhar o status de norma mesmo, mas uma norma de convivência, uma norma tácita com que todos simplesmente pactuam, seja diretamente, seja pelo silêncio, o famoso quem cala consente. Dessa forma, é que a gente tem sempre que pensar que, quando a gente tem um indivíduo que tem uma postura de opressão, essa pessoa ela precisa ser corrigida, ela precisa arcar com a responsabilidade dos seus atos, ela precisa ser educada, ela precisa se educar, assumir esse compromisso de atuar, de mudar a sua postura, mas isso não é da ordem do indivíduo apenas. É da ordem da estrutura, é da ordem das instituições. Então, exige que a gente transforme as estruturas e as relações de uma forma global. Enquanto a gente trata isso como um problema de uma pessoa, a gente não consegue enfrentar esse problema. A gente tem que fazer o compartilhamento dessa responsabilidade, também implicando o sujeito nos seus atos, mas a gente tem que fazer o compartilhamento dessa responsabilidade, porque senão essa norma não se desnaturaliza. E essa estrutura continua operando a plenos pulmões. Quando a gente vai falar de opressão, para a gente fazer uma abordagem um pouco mais efetiva, com resultados mais próximos do que pode funcionar na realidade, a gente não tem como falar de opressão sem falar de interseccionalidade. Eu sei que boa parte, ou quase todos que estão aqui, já estão familiarizados com esse termo, mas a gente sempre precisa revisitá-lo. A gente tem que lembrar da interseccionalidade como conceito que a Kimberly Crenshaw traz lá da produção do feminismo americano negro, com a ideia de que a opressão não opera de forma isolada. E como ela não opera de forma isolada, os resultados dessas opressões também são diferentes de acordo com as características dos sujeitos, que os sujeitos que estão envolvidos têm. Então, quando eu falo de um homem branco que sofreu um ato discriminatório por ser integrante da população LGBTQIAPN+, um mesmo ato discriminatório dessa natureza com uma mulher negra gera um outro resultado. Se eu pego uma pessoa, uma mulher idosa, periférica, o resultado é outro. Então, cada sujeito, de acordo com as características que tem, os marcadores que atravessam, as vulnerabilidades que lhes são impostas, cada sujeito vai ser
atingido por uma opressão de uma maneira diferente, mas o resultado, o nome desse resultado é comum, que é o desempoderamento. Enquanto a gente está numa era em que a gente discute, né, as estratégias de empoderamento, a gente tem que nomear esse sistema opressivo como algo que atua pelo desempoderamento. E essa interseccionalidade vai cada vez agravando mais e mais esse desempoderamento. Então, uma pessoa que tem vários marcadores que vão colocar numa posição de maior vulnerabilidade, um ato opressivo contra ela pode gerar um efeito de desempoderamento infinitamente maior do que para uma pessoa que tem apenas um marcador. Não tem como a gente falar, todos somos iguais, então todos nós sofremos, todos nós somos vítimas. Não é assim que funciona. Os resultados, eles são absolutamente individuais. Enquanto a gente não reconhece essas individualidades, essas características, quando a gente não abre o olho e os ouvidos, principalmente, para saber dessas diferenças, desses marcadores, a gente não consegue enfrentar isso da maneira adequada. A gente sempre vai ter uma solução que é meio capenga. Eu trago para vocês o dado fresquinho do Atlas da Violência 2025, né, só para ilustrar um pouco essa situação. Por exemplo, lá em 2023, quando eu pego todos os homicídios que foram praticados contra mulheres, 68,2% desses homicídios foram praticados contra as mulheres negras. 68,2%. Quando eu falo de violência doméstica, 58,2% das vítimas mulheres são negras. A gente tem uma clara diferença, uma clara incidência que opera de maneira diferente por causa destes marcadores, dessas características. Então, quando a gente vai pensar em propostas, em políticas, em reivindicações, a gente tem que levar a interseccionalidade em conta. A gente não vai conseguir construir uma única coisa, uma única proposta, sem levar em consideração essa interseccionalidade. Então, isso, para os grupos de trabalho para vocês da tarde, é algo que tem que estar perpassando o pensamento de vocês o tempo todo. Olha, isso que a gente está propondo aqui vai atingir, vai conseguir contemplar essas diferentes vulnerabilidades que a gente vai encontrar no nosso cotidiano? Tem como a gente potencializar isso? Tem como a gente criar estratégias para atingir uma maior diversidade de pessoas? O que a gente tem como formas mais comuns de opressão? Eu poderia passar o dia trazendo uma enormidade de nomenclaturas que trazem ali conceitos de fenômenos que estão aí no nosso dia a dia. O número, né, de conceitos que reconhecem diferentes formas de violência cresce a cada dia. Não é porque é só um preciosismo da academia. Não, é porque a gente está começando a visibilizar os diferentes fenômenos mesmo do dia a dia, justamente porque a gente só combate aquilo que a gente conhece. Então, a gente precisa nomear aquilo que a gente está combatendo e, por isso está crescendo. Lógico que eu não teria como esgotar esse diálogo sobre essas formas de opressão com vocês, mas eu trago algumas que são as mais comuns. O machismo, que ele vai estar ali, né, dentro do sexismo, e que ele vai operar muito dentro dos contextos de assédio sexual e assédio moral. Quando a gente está falando da sobrecarga invisível, aquela sobrecarga de trabalho que às vezes opera em função do machismo, a desvalorização do trabalho feminino, a falta, a disponibilização desigual de espaços de representação, de liderança, de poder, digamos assim. Quando a gente está falando do racismo, a gente está falando muito dos processos de estigmatização, da desigualdade do acesso, e no contexto público, do silenciamento. Eu sei que vocês já devem ter passado por inúmeros eventos formais e institucionais em que as vozes de pessoas negras simplesmente não apareciam. E isso é algo que acontece todos os dias. E, às vezes, a gente nem percebe
na composição, na distribuição das representações, nas falas. E, normalmente, os espaços de fala de pessoas negras são dados em eventos organizados por pessoas negras, cujos participantes são pessoas negras. E a branquitude dificilmente se mistura com isso. É algo que precisa ser pensado. Por mais que seja algo que seja extremamente falado, qualquer veículo de comunicação que você acessar, você vai ver discussões, matérias, denúncias sobre isso, ainda não conseguiu romper esse sistema de dominação. O capacitismo é algo que acontece muito dentro das nossas instituições, e eu não estou falando só das barreiras arquitetônicas, mas o estigma é, talvez, no capacitismo, a pior das formas e as mais invisíveis. Se vocês fecharem os olhos e pensar em alguém, né, que tem alguma deficiência, se vocês pararem para pensar na forma como essas pessoas são tratadas nos seus ambientes de trabalho, se ela recebe as mesmas oportunidades, as mesmas valorizações, ela tem um tratamento ali quase que de uma condescendência, assim, nossa, tadinho. Né? Pessoa com deficiência não vai dar conta, eu não vou dar essa tarefa por causa dessa deficiência. Ou o contrário, uma completa ignorância das características que surgem a partir da deficiência, com uma atribuição completamente sem noção de tarefas que não são adequadas, ou que não são passadas de maneira adequada. A LGBTQI+ fobia, que aí isso também tem se manifestado bastante nos nossos espaços públicos, muito na questão da violência simbólica, da falta do reconhecimento, da resistência do reconhecimento dos nomes sociais, dos pronomes de tratamento, das formas como você vai lidar com a forma como a pessoa se reconhece. A gente está falando de algo que assim, é um mínimo, que é reconhecer a pessoa pelo que ela é, como ela se reconhece, como ela gosta de ser vista, ser apresentada. A gente tem ainda muito essa dificuldade, esse problema, fora o etarismo, o classicismo, a gordofobia. E o etarismo, a gente, né, em tempos de aposentadorias cada vez mais distantes, cada vez mais impossíveis, o etarismo ele vai entrar num cenário aí de uma maneira muito forte. Quando a gente vai começar a questionar as capacidades de alguém pela idade que possui, a lucidez diante de uma manifestação contrária à ordem vigente. O etarismo tem que entrar no radar de forma urgente. Tempos em que a gente está discutindo prolongamento do tempo de trabalho no serviço público, o etarismo tem que entrar no radar. Pois é. O que a gente tem a ver com isso? O que a gente tem a ver com isso? Absolutamente tudo. Quando a gente está falando de combate à opressão, a gente está falando de uma responsabilidade que é conjunta, é uma responsabilidade coletiva, é uma responsabilidade que é compartilhada. Por quê? Se a gente tem uma estrutura que oprime uma parte que seja dessa coletividade, toda a coletividade fica comprometida. Não adianta a gente pensar que a violência que um determinado grupo da nossa instituição de trabalho atinge somente aquele grupo, porque isso não é uma verdade. Uma vez que a violência atinge e a gente naturaliza que atinge determinadas pessoas, a tendência é que essa violência, essas opressões, elas se expandam. Opressão e violência são coisas que, se a gente não reage, ela expande. E tem como a gente combater de maneira isolada? Não tem como. E a gente tem uma tendência cruel no nosso cotidiano. Quando alguém vem relatar para a gente o sofrimento de uma violência, de uma opressão, a tendência é a gente falar para essa pessoa:
deixa barato não, faz alguma coisa, toma uma atitude, denuncia, registra na ouvidoria, aciona a corregedoria. Beleza, eu acho isso importante. Só que isso não é responsabilidade só dessa vítima, não. O combate, nossa, esse está bem mais alto. O combate à opressão é uma responsabilidade de todo mundo. Por quê? Se a gente deixa isso na ordem do indivíduo, vai ficar com o indivíduo e vai se repetir depois com outras pessoas daquele coletivo. Então, como que a gente vai lidar isso enquanto coletivo? A visão de direitos humanos, né, a vivência de direitos humanos tem que ser uma prática cotidiana. Então, envolve reconhecimento de sujeitos em suas características e especificidades, reconhecimento de direitos, vigilância de direitos, porque direito é algo que se conquista e se preserva. Não é algo que se conquista e está garantido para toda a vida. É algo que se conquista, preserva e tenta ampliar. É uma luta constante. A gente, enquanto servidoras, servidores públicos, na nossa atuação diária, a gente tem que tirar um pouco o nosso olhar do nosso umbigo, da nossa tarefa, da nossa sobrecarga, e olhar ao nosso redor para ver a vivência dos colegas e das colegas, porque também é nosso dever garantir a justiça e a inclusão. Então, a percepção da violência, da opressão em relação aos nossos colegas é fundamental. Não é só a autopercepção daquilo que eu vivencio, mas a percepção daquilo que o meu grupo, os meus casca de bala estão vivendo. E ajudá-los nisso. E o sindicato, né, os espaços coletivos, eles entram como potencializadores. Sozinho o sindicato não vai fazer nada, porque o sindicato ele é apenas uma representação, nem tem corpo físico. Ele é um grupo reduzido de pessoas que representam. Mas ele sozinho, sem ter o apoio e a ressonância da voz lá na ramificação de dentro dos departamentos, dos campos, não vai funcionar nada. Mas ele é um baita de um agente potencializador. É um baita agente. E ele é um baita agente também de proteção. Quando a gente tem uma situação adversa em que um grupo está tão oprimido que ele não consegue agir, sair do lugar sozinho, o sindicato despersonaliza essas questões e torna isso uma luta de coletivo. Então, é um baita espaço privilegiado. Só que é uma via de mão dupla. Eu preciso ter esse espaço, mas também privilegiar esse espaço. Como que a gente enfrenta, caminhando para a nossa finalização, que eu já estou extrapolando o meu tempo, a gente precisa trabalhar com uma escutativa. O que é escutativa? Você parar para ouvir o que os sujeitos estão narrando de maneira livre de preconceitos, sem estigmas, sem barreiras. Você precisa validar as narrativas sobre as opressões e as violências. Quando alguém diz que está sofrendo algo, você para, escuta e tenta entender qual é o local que aquela pessoa está vivendo, o que ela está narrando, qual é a percepção da realidade. Junto a isso, a gente precisa da formação continuada, capacitações sobre reconhecimento de violências, acolhimento de vítimas, encaminhamentos, conhecimento de estrutura e possibilidades de ação são urgentes, constantes, contínuos. Vocês, a partir disso, tendo escutativa, conseguindo entender o que os colegas estão passando, o que os colegas estão sofrendo, tendo a formação, vocês conseguem disparar ações concretas de onde vocês trabalham. Pode começar de forma individual, mas você pode provocar isso de maneira institucional com o apoio do sindicato. Vocês precisam lutar pelas políticas institucionais, inclusive assédio, violência de gênero, assédio moral, assédio sexual, precisam, todas as instituições têm que ter o seu plano. Já passou o prazo dado pelo governo federal, pela legislação de 2024, para que todas as instituições tenham seus planos. Vocês precisam lutar por eles. Vocês precisam lutar pelos fortalecimentos das ouvidorias e corregedorias.
Quando a gente tem esses dois espaços privilegiados, a gente tem espaços de trabalho também que tendem a funcionar de maneira mais protetiva. E, óbvio, vocês precisam traçar a luta coletiva como uma estratégia. Enquanto a gente entender que a opressão diz respeito à vítima e ao indivíduo que pratica, a gente não consegue combater isso de forma eficaz. Quando alguém sofre uma opressão no ambiente institucional, isso tem que ser um problema do coletivo. É todo mundo que está sendo oprimido. Porque se hoje é essa pessoa, e só ela fica só lidando com isso sozinha, amanhã vai ser você. Ou alguém muito próximo a você. O acolhimento, então, é um dever de todo mundo. Para finalizar, eu gosto muito dessa frase da Audre Lorde, que fala: não sou livre enquanto alguma mulher não o for, mesmo que as correntes dela sejam diferentes das minhas. Isso traduz a nossa luta dentro das instituições, enquanto servidoras e servidores públicos. Eu não preciso ter as mesmas vivências, as mesmas violências, sofrer as mesmas violências, para ser capaz de lutar com as pessoas que sofrem essas violências. As correntes dessa pessoa são diferentes das minhas. Isso faz da corrente, a existência de correntes, uma luta comum. Por isso, a gente precisa transformar essa luta em uma luta coletiva. Agradeço a escuta atenta de vocês. Espero que eu tenha trazido alguns elementos de discussão, subsídios de trabalho para vocês no período da tarde. E, de novo, caso vocês precisem de qualquer suporte, queiram discutir, queiram debater, meus contatos estão aqui. E muito obrigada e ótimo trabalho para vocês no período da tarde. Vamos agradecer, né? Obrigada, Ludmila.